a principal dívida do Flamengo, e a dívida mais onerosa, e a dívida que tinha um perfil pior, porque ela estava praticamente toda vencida ou a vencer, era a chamada dívida tributária. Uhum. Né? Você vai perguntar, uma dívida tributária como? Se o Flamengo é um clube isento de impostos, como é que ele pode ter dívida tributária? Na realidade, não era imposto que o Flamengo tinha que pagar e não pagou. Era imposto que o Flamengo recolheu dos seus atletas, recolheu dos seus funcionários, impostos e contribuições previdenciárias, e o Flamengo simplesmente não repassou a quem deveria. Direito. Uhum. Né? Então, o Flamengo recolhia o imposto de renda de um atleta, né? E embolsava esse dinheiro, não recolhia a receita. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Quando você chegou no Flamengo, qual foi o seu maior desafio, assim, que você assumiu a presidência? Porque eu lembro que, eu posso estar enganado, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu lembro que durante a campanha foi falado que vocês iriam investigar tudo que tinha sido feito pelas gestões anteriores. Imagino que houve corrupção, não estou citando A, B ou C, mas é claro que num clube centenário, onde a política é muito forte e importante, a gente sabe também de alguns casos que as pessoas falam, isso aqui não é possível que aconteceu, a não ser que seja algum tipo de corrupção. E eu lembro, e se eu não estou enganado, o senhor ou alguém, enfim, durante a campanha disse que ia investigar essas situações após ser eleito. O senhor chegou, o senhor não, a chapa, enfim, vocês contrataram alguém para ver se havia algum indício de corrupção antes no Flamengo? As contas, obviamente, estavam todas, não vou nem dizer atrasadas, é mais do que atrasadas, né? O Flamengo estava na beira do caos, como diria o Ney Franco. Então, como é que foi essa chegada? Olha, efetivamente a situação do Flamengo era caótica, catastrófica, né? Mas nunca houve uma intenção assim de caça às bruxas, né? Até porque corrupção pode haver em qualquer organização. Claro. Às vezes Privada, é muito pública, difícil de tanto faz. você, vamos dizer, chegar lá e provar, né? Mas o que, independente da natureza do erro, né, o Flamengo estava numa situação muito ruim, né? Uma situação em que todos aqueles preceitos, né, de profissionalismo, de boa governança que a gente estava pensando em implantar e que efetivamente implantamos, né, estavam longe de acontecer. E a situação financeira que era, vamos dizer, sempre foi a principal preocupação de todos os rubro-negros, quando tinha uma eleição. Então, o que nós fizemos foi contratar uma empresa de auditoria top, né, a EY, para fazer uma checagem de quanto seria efetivamente o nosso passivo, porque as contas, como você mesmo falou, eram absolutamente inconfiáveis. Então, o que a Ernst Young fez foi apurar efetivamente quanto que o Flamengo devia. E aí, a partir, né, do resultado dessa auditoria específica, nós começamos a correr atrás para pagar a dívida, para aumentar o faturamento, né, para fazer tudo aquilo que era necessário fazer, e sempre com muito, mas muito sacrifício. Sim. Ali no início, então, a questão financeira foi a que mais pegou, né? Quando você decidiu aceitar o convite da chapa e concorrer à presidência, você tinha noção? Porque, na verdade, é até difícil perguntar isso, porque, na verdade, todo mundo sabia qual era a dívida do Flamengo. Talvez fosse um pouco maior. Não, quanto era, ninguém sabia. Né? Não, se estimava, desculpa, né? Não existia, acho que, balancete, não existia nada disso, não, né? as contas eram... a própria empresa de auditoria que fazia o trabalho, ela, nas notas explicativas do balanço, né, as notas da auditoria, a primeira nota era mais ou menos isso aí. Esses números são absolutamente inconfiáveis. Não os levem em consideração. Então, o cenário era muito sabia. Pior. Né? Então, o que a gente precisou foi chamar uma empresa que fosse especialista nisso para chegar exatamente a quanto era o nosso passivo. E chegou próximo, né? Era um pouco mais do que eles chegaram,
porque é natural, porque de vez em quando, né, vão surgindo aquilo que a gente chama, né, no meio empresarial de esqueleto no armário, no meio governamental também. Surge uma dívida nova que você não sabia de onde chegou e tal. Sim. Então, efetivamente, a EY chegou a 750 milhões e hoje a gente sabe que era em torno de 800 milhões. E aí foi isso que a gente teve que correr atrás. Aí você me perguntou se eu sabia que a situação estava muito ruim. Sabia, né? Tinha essa intuição, todos tínhamos, mas não sabíamos exatamente quanto, né? E nem de detalhes que a gente só ficou sabendo depois, quando começamos a ter reunião com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí, né, aquela coisa, né, de tentar correr atrás das certidões negativas, fazer aqueles acordos dramáticos com a PGFN e começar a trabalhar para alongar a dívida tributária do clube, né, que só foi conseguido com o Profut, mas o Profut me custou aí 2 anos e meio de corredores lá da Câmara e do Senado, toda semana lá em Brasília, até que conseguimos finalmente esse gol de placa. Foi um golaço. Então, você diria que o Profut é, de fato, a virada de chave no Flamengo. Poderia ser em outros clubes também, no caso, né? Que não aproveitaram, talvez. Isso. Da dívida, com certeza. Né? Porque a principal dívida do Flamengo, e a dívida mais onerosa, e a dívida que tinha um perfil pior, porque ela estava praticamente toda vencida ou a vencer, era a chamada dívida tributária. Né? Você vai perguntar, a dívida tributária como? Se o Flamengo é um clube isento de impostos, como é que ele pode ter dívida tributária? Na realidade, não era imposto que o Flamengo tinha que pagar e não pagou. Era imposto que o Flamengo recolheu dos seus atletas, recolheu dos seus funcionários, impostos e contribuições previdenciárias, e o Flamengo simplesmente não repassou a quem deveria. Né? Então, o Flamengo recolhia o imposto de renda de um atleta, né? E embolsava esse dinheiro, não recolhia a receita. Isso daí não é sonegação, isso é apropriação indébita. Então, é crime, inclusive. É crime, E boa parte da dívida do Flamengo, a maior parte era proveniente dessa apropriação indébita. Isso não é um privilégio do Flamengo. Boa parte dos clubes brasileiros, eu digo a maioria, quase totalidade, praticava essa forma criminosa de financiamento. Sim. Né? Porque isso é uma forma de financiamento, só é ilegal e super onerosa. Então você tinha um débito enorme com a Fazenda Nacional, né? E por sua vez a Fazenda Nacional tinha um crédito com os clubes brasileiros, esse crédito era de praticamente impossível solução, porque nunca ia ser pago naquelas condições. Então começou-se a negociar uma forma de, vamos dizer, de diluir esse passivo, esses pagamentos ao longo do tempo, de maneira que os clubes tivessem condição de pagar e de maneira que a Fazenda Nacional tivesse uma perspectiva de receber também. Sim, sim. Né? E, vamos dizer, no início surgiram várias alternativas para resolver esse problema da dívida dos clubes, algumas delas absolutamente irreais, né, que a imprensa começou a bater com toda razão. Mas aí a nossa, vamos dizer, intervenção lá no Profut, né, não só do Flamengo, de outros clubes também, do movimento Bom Senso Futebol Clube, que era um movimento fantástico, que eu lamento até que tenha terminado. Sim. Né, e que era no sentido de que a Fazenda deveria sim fazer o alongamento da dívida desde que os clubes, vamos dizer, passassem a andar na linha, cumprissem com determinadas condições, com determinadas contrapartidas, para que essa dívida não voltasse a aumentar no futuro. Então é aquela coisa, o clube ia ter que controlar seu déficit, não ia poder deixar, um presidente não ia poder deixar a dívida para o seu sucessor, não ia poder mais praticar apropriação indébita, quem fizesse isso estaria excluído, né, do programa que viesse a ser criado. Na época a gente chamou esse projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. E depois acabou sendo batizado de Profut. Mas levou muito tempo. Em 2015, isso finalmente virou lei.
E, vamos dizer, de um dia para a noite, a grande parcela da dívida do Flamengo ficou, parte dela foi suprimida, né? Porque todo refis você faz um recálculo, né? Não é nem um recálculo, né? Porque boa parte dessa dívida são parcelas de encargos legais e juros de mora, que quando você faz o refinanciamento e o clube fica em dia, ele, vamos dizer, é perdoado dessa parcela, né? Então, a dívida do Flamengo se reduziu da dia para a noite em 90 milhões de reais e o que ficou foi diluído em 20 anos. Ou seja, aquele problema insolúvel da dívida do Flamengo acabou de um dia para a noite. Você deve lembrar, né, que toda eleição do Flamengo, pelo menos desde que eu acompanho as eleições do Flamengo, nos anos 70, o principal mote das eleições que era discutido era como é que o Flamengo vai pagar essa dívida insolúvel. Sim. Né? E aí surgia sempre uma solução maluca do tipo, não, se cada rubro-negro pagar R$1, né? Isso é muito bom. Né? Ou então, o Flamengo é um clube que tem um alcance social enorme, então ele não precisa pagar imposto, então nós não devemos nada. Tinha cada idiotice realmente que você ouvia a cada eleição do Flamengo. Claro. Mas era sempre com aquela coisa, quem que vai pagar essa dívida e tal. Em 2018 nós tivemos a eleição para presidente do Flamengo, em 2021 tivemos outra. Você ouviu falar em dívida? Não. Não. Por quê? Porque acabou o problema da dívida do Flamengo. Né? Ela existe, né? Mas é pagável em 20 anos. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente traz com muito orgulho esse fato do Flamengo ter deixado de ter dívida como um problema. Infelizmente, outros clubes não aproveitaram essa oportunidade. Né? Mas o Flamengo está aproveitando e espero que eles andem na linha lá e a gente continue nessa rota positiva. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.